Breno Monsef, pra falar do Vascão da Gama, hein, Breno? O Ramon Dias ganhou a semana livre, né, Azevedo? Porque o jogo de hoje contra o Cruzeiro foi adiado. A CBF colocou para depois da data FIFA, então o próximo compromisso é só no domingo, quando o Vasco pega o América Mineiro em São Januário e tem a possibilidade de se distanciar do Z4. É claro que hoje o Vasco está fora do Z4, não de forma isolada, já que Bahia, Vasco e Cruzeiro, os três, têm 37 pontos, mas agora vem a contagem regressiva de 6 jogos finais. Domingo, América Mineiro em casa, praticamente rebaixado a 16 pontos de sair, com 18 pontos faltando. Aí vem a data FIFA e depois os 5 jogos finais. Cruzeiro fora, confronto direto. Depois Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa. Faltando nesse momento 18 pontos, o Vasco poderia chegar na reta final do Campeonato Brasileiro com 55. E aí eu olho para a projeção que o Instituto de Matemática da UFMG faz, porque ele nos dá um patamar maior do que o que a gente costuma falar para não cair. Geralmente a gente projeta 45 pontos para o time não cair. Só que olha os números. Com 42, ou seja, se o Vasco fizesse mais 5 pontos, a chance de cair é de 93%. Praticamente rebaixado. Com 44, com o Vasco fazendo mais 7 pontos, 51%. Com 45 pontos, ou seja, mais 8 pontos, a chance de cair é de 23%. Ela só baixa de 1% com 47% e só zera com 49% ou 50%. Ou seja, para não depender de combinação de resultados, pelo menos mais uns 10 pontos aí seriam necessários, 3 vitórias e um empate em 6 jogos. Nesse momento o Vasco só depende dele, só depende de si, porque já tá fora do Z4 com uma vitória a mais que o Cruzeiro, com a mesma pontuação, e ainda tem o confronto direto. Então a situação nesse momento ainda não exige que o Vasco olhe para outros resultados, só depende dele mesmo, faltando aí 6 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. É claro, a tarefa não é fácil, mas o Vasco só depende de si para não cair. E o Ramon Dias, com essa projeção, trabalhando essa semana pro jogo de domingo contra o praticamente rebaixado América Mineiro. O jogo vai ser em casa. Mais uma vez, devemos ter casa cheia em São Januário. Meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Cara, assim, eu respeito muito o trabalho dos matemáticos, eu acho que é um trabalho necessário, enfim. Mas porcentagem pra mim, principalmente, tem um ano pra mim que foi um divisor de águas pra isso, 2009, quando o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado. E aí surgiu, né, o time de guerreiros. E depois disso a gente já teve uma campanha com Goiás também parecida. Enfim, matemática é ciências exatas, bacana, bato palmas, não entendo muito. Mas eu acho que o Vasco tem que fazer a parte dele sem se preocupar com porcentagem, né, Gabriel? A gente falou de retrospecto no noticiário do Flamengo, algo que não me pega, matemática menos ainda, porque o futebol não segue uma linha lógica. Estávamos falando há um tempo que o Botafogo era o virtual campeão e agora está prestes a perder o campeonato. O Vasco chegou a ficar numa situação bem complicada em zona de rebaixamento, onde se falava em 80% de chance de rebaixamento, e hoje o Vasco depende dele mesmo. Então o futebol não tem muita lógica, não tem muita explicação, não vejo muito sentido em ficar se preocupando com números. Claro, é interessante a gente observar isso, porque leva em consideração o que cada confronto significa, a dificuldade de cada um, mas é mais em termos de projeção mesmo. O Vasco, ele precisa seguir fazendo o que vem fazendo, competindo no campeonato, batalhando a cada jogo, demonstrando a postura que teve contra o Botafogo. Isso elimina qualquer matemática, que é a disposição, é a vontade de escapar, claro, com a organização. Isso o Vasco atingiu com o Ramon Dias, ganhou uma semana livre. Não sei se a essa altura do campeonato é bom ter uma semana livre, porque você fica uma rodada atrás dos adversários. Eu acho que é importante jogar, seria importante aproveitar o embalo da vitória sobre o Botafogo, mas é isso, pintou a semana livre, que o Vasco aproveite bem, treine, se capacite, porque domingo contra o América a responsabilidade é muito grande, não dá pra perder pontos contra uma equipe que já está praticamente rebaixada. Concordo com você. Um abraço a Marina Nunes, tá acreditando aqui que o Vasco vai conseguir sair dessa situação. Eu também tô, viu, Marina? Agora tem um detalhe, né? O Vasco, mais uma vez, tem um jogo adiado, que é o jogo contra o Cruzeiro. Cara, o efeito psicológico disso é bom, é ruim? Pois é, o que vai acontecer na rodada? Porque se a rodada for favorável, você fica assim, opa, me dei bem, tô com um jogo a menos. Mas se a rodada não é boa, você de repente volta pra uma zona de rebaixamento sem ter tido a oportunidade de entrar em campo. Já estamos numa maratona, eu acho que o ideal era jogar, mas infelizmente a CBF resolveu mexer por conta de estágio do Cruzeiro. Paciência, é só ficar secando os adversários. Se a rodada for favorável,
se boa parte dos adversários tropeçarem, eu tenho certeza que o Vasco vai entrar um pouquinho mais leve no domingo. Tu falou da mensagem da Marina Nunes, ela é outra que tá cobrando parabéns aqui pelo aniversário dela no chat. Ô Marina, parabéns, felicidades, Parabéns, viu? Desculpa, eu não vi. Marina. Agora tem um detalhe, né? O jogo adiado é contra o Cruzeiro. Que faz o Vasco enfrentar o América, que é um virtual rebaixado. Nesse ponto é positivo, né? Sim. Assim, se o Vasco, por exemplo, vê o Cruzeiro ficando um pouquinho mais pra trás, como já conseguiu ultrapassar na última rodada, se o Vasco vai pro fim de semana, vence, abre uma vantagem, ele ganha um pouco mais de tranquilidade pra enfrentar o próprio Cruzeiro, que entrou nessa briga maluca de rebaixamento nas últimas rodadas. No momento em que o Vasco tem jogado razoavelmente bem, tem competido bem, e o Cruzeiro tá em declínio. Tem apresentado uma queda de rendimento muito grande, não tá conseguindo se reencontrar como foi no início do campeonato. Então é aquilo, pode até ser favorável ter ficado uma semana, descansar enquanto tá todo mundo participando da maratona de jogos. Eu só penso em domingo e só penso que o Vasco não pode perder pontos do América. Isso é essencial. Fala, galera da Transamérica, Matheus de Caxias aqui. O Vasco não cai. Embalado por Zé Gabriel com o espírito de Zidane e Maicon God of Zaga. Tamo junto, quero participar da promoção aí dessa corrida, hein? Valeu, tá participando, Gabriel com Zé Gabriel com o espírito de Zidane é bom, hein? Tem jogado bem o Zé Gabriel, né, cara? Impressionante.